E aí, pessoal, tudo bem? Vamos já início aqui a nossa disciplina. Nós vamos trabalhar ela de uma forma mais detalhada a partir de agora, tá? Então, por isso que eu estou falando em dar início à nossa disciplina. Onde nessa disciplina nós vamos trabalhar as cadeias de suprimentos e principalmente as cadeias de suprimentos locais, tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos iniciar o assunto para o desenvolvimento de um projeto, tá? De um projeto de cadeia de suprimento para determinadas empresas, determinados ramos de atividades locais. Tudo bem? Então, para isso, como é que a gente vai fazer? Eu vou passar o conceito de tudo, de como é que se configura um projeto, qual a importância da configuração desse projeto de rede de suprimentos, para depois a gente trabalhar alguns estudos de caso e detalhar um pouco mais a prática, tá certo? Então, vocês acompanham aqui, eu fiz 5 e-books, tá? 5 e-books que vão tratar esses pontos principais que devem existir num projeto de cadeia de suprimentos. E quando a gente conseguir fazer esses 5 e-books, vocês vão ter o conhecimento suficiente para a gente praticar isso em empresas da região de vocês, tá bom? Aí fica mais fácil aí para a gente fazer essa prática. Então, vocês olham aqui embaixo, né, tem o título do e-book, né? Então, vão ser aí, o e-book completo, projeto de cadeia de suprimentos. Aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter esse primeiro e-book que vai falar sobre a perspectiva da rede, perspectiva da cadeia de suprimentos. O que é que eu pretendo enxergar nessa cadeia de suprimentos? Como eu vou visualizar, como eu vou utilizar essa cadeia de suprimentos para gerenciar as minhas empresas, os suprimentos necessários para que eu produza os bens e serviços para ofertar ao mercado. Tá bom? Então a gente começa por essa perspectiva. Vou repassar aqui, aí você já acompanha aqui na tela ao lado e nós vamos detalhar todo esse e-book e pontuar as principais questões que vão envolver aí a cadeia ou rede de suprimentos. Então, o que é que vai ter nesse e-book? Neste e-book, nós vamos apresentar... Deixa eu só pegar uma canetazinha aqui, tá? Para ficar mais fácil. Pronto. Neste e-book, nós vamos apresentar de forma objetiva as questões chaves de relevância, tá? Quais são as questões relevantes na elaboração e gestão de um projeto de rede de suprimentos de uma empresa genérica. Então, de uma empresa genérica, qualquer que seja a empresa, vai passar, tem a necessidade de passar por esses pontos principais que nós vamos elencar aqui. Então, nós vamos discorrer nesse e-book sobre o quê? Sobre a perspectiva da rede, né? Como eu posso enxergar essa rede, qual a importância de eu visualizar essa rede total de suprimentos, quais decisões eu posso tomar a partir do momento que eu conheço toda essa rede, tá bom? E conceituar, nós vamos também conceituar a importância das configurações da rede de suprimentos, da questão da localização de uma operação produtiva e da capacidade que essa operação deve ter planejado, ok? Então este e-book ele é o primeiro de 5, como eu falei para vocês, são 5 e-books que nós vamos tratar antes da gente adentrar aí a fazer estudos de casos, exercícios, tá? É tanto que o último e-book, na verdade, é somente de exercícios, tá? Então vamos lá, quais são os próximos e-books? Os próximos e-books eu vou ter o quê? Configuração da rede. Então, como é que se configura a rede? Nesse eu vou falar da perspectiva. No segundo, configuração da rede. No terceiro, a questão da localização da capacidade. No quarto, a gestão da capacidade a longo prazo. Então, eu enxergo a minha rede de suprimentos e eu tenho a minha empresa, o meu negócio, como um negócio duradouro. Tá? Então, eu enxergo o meu negócio com melhoria produtiva contínua, né? Então, eu não enxergo meu negócio, meu negócio vai durar 2 anos e no final ele vai falir, vai deixar de existir. Não. Todo negócio nós enxergamos que ele vai ter ali aquela vida perpétua, né? Então, nessa configuração, eu tenho que ter uma gestão de capacidade a longo prazo, tá? Eu tenho que enxergar a longo prazo.
E por fim, no último e-book, nós vamos colocar alguns exercícios de estudo de caso. Aí, depois que a gente finalizar esse quinto e-book, aí não vai ter mais e-book, mas a sequência a gente vai só trabalhar exercícios e estudos de caso, tá bom? Então, vamos lá, seguindo aqui, saindo da introdução. Então, eu vou falar sobre a perspectiva da rede. É isso? Sobre a perspectiva da rede. Perspectiva, né, parte dessa questão de enxergar, como é que eu vou enxergar, o que é que eu espero, né, daquela minha rede, nessa minha visualização mais ampla. Então, a origem de uma rede, vamos partir da origem. Então, nós já partimos da máxima de que não existe operação executada de forma isolada. Então, quaisquer que seja a operação que é executada para fornecimento de um bem ou de um serviço, ele nunca é feito de forma isolada. Ele vai sempre necessitar de insumos, de recursos transformadores, então eles vão sempre necessitar de outras partes, tá, envolvidas para a produção daquele bem ou daquele serviço. Eu não consigo fornecer de forma isolada, então não existe operação nenhuma que seja executada de forma isolada. Todas as operações fazem parte de uma cadeia ou rede maior, tá? É importante que vocês compreendam isso agora no início. Interconectada com outras operações. Essa rede ou cadeia de suprimentos inclui os fornecedores, os clientes em diversos níveis ou camadas. Os que vão estar mais próximos ali à operação daquela determinada empresa vão ser os níveis ali, clientes e fornecedores de primeira camada. À medida que se afastam, eles vão ser de segunda camada, tá bom? Então, nós vamos ver esse detalhe um pouco mais à frente também, tá bom? Então, vamos seguindo aqui essa questão da perspectiva, como eu enxergo a rede de suprimentos, a cadeia de suprimentos. Então, a perspectiva da rede de suprimentos passa pela ótica dos desenvolvedores do projeto dessa rede ou cadeia. Então, os desenvolvedores, eles buscam enxergar quais são os elos ali entre todos os participantes, tá? Para a configuração daquele bem, daquele serviço que está sendo ofertado e demandado, né? Então vamos lá, a perspectiva parte da ótica desses desenvolvedores do projeto, né? Desta rede ou cadeia, onde é definida a operação daquela empresa origem, tá? No contexto de todas as outras operações com as quais interage. Então, eu tenho a operação da minha empresa, da empresa origem, e eu tenho uma cadeia, eu tenho uma rede que me fornece os insumos, os recursos para fazer, e eu tenho na outra parte da rede para quem eu estou ofertando, para quem eu estou fazendo, que vão ser os clientes. Então existe essa interação, tá? Algumas das quais são seus fornecedores e outras são os seus clientes. Então dentro de uma rede eu vou ter o quê? Vou ter os materiais, eu vou ter as peças, vou ter as informações, vou ter as ideias e vou ter também as pessoas. Elas possuem elos ali de ligação em relação a fornecimento, né? E em relação a recepção, ok? Então essas variáveis, tá? Essas variáveis mencionadas, que são materiais, peças, informações, ideias e pessoas, elas são variáveis que fluem pela rede ou pela cadeia, configurando as relações cliente-fornecedor múltiplas a partir de ciclos de operações. O que é que isso quer dizer? Existem vários pequenos, existe o ciclo maior quando você enxerga a cadeia de suprimentos total, né? E existem os ciclos menores, que são de pequenos ciclos de vários fornecedores, vários clientes que vão existir ali dentro da cadeia. Então, tem um ciclo maior e eu tenho também o ciclo menor. Então, por isso que ele fala
em múltiplos ciclos, ok? Seguindo ainda sobre a perspectiva, vamos lá. Agora eu vou tentar enxergar nessa perspectiva o que? A parte do fornecedor ou fornecimento, certo? Vou ter o fornecimento e vou ter a relação de demanda. Nessa imagem você vê uma relação de fornecimento, que é a confecção, tá? E, por exemplo, aqui uma loja em que está sendo vendida, tá? Então, para essa loja, eu vou ter o costureiro ali como fornecedor, vem da parte do fornecimento, né? E aqui eu vou ter o produto final e a demanda vai chegar na minha loja e vai fazer essa aquisição. Então você veja aí que a gente já tem uma relação. O cliente final desse fornecedor aqui é a loja varejista. Já existe outro cliente final sob a ótica do varejista, que é o consumidor realmente final, é o que vai utilizar, vai usar aquela camiseta. Então, contextualizando um pouco mais, nós vemos aqui, ó, determinada operação possui os seus fornecedores de peças, serviços, informações, etc. Esses fornecedores, por sua vez, também possuem outros fornecedores nas suas operações, e assim por diante, como eu tentei contextualizar para vocês agora há pouco nessa questão da costura, da loja de varejo e do cliente. Então, só aí a gente conseguiu identificar dois clientes. Tá? O primeiro cliente seria a loja e o segundo cliente seria o consumidor final. Então você vê que já se formou dois ciclos aí. Tá? Então, dentro de um ciclo maior, existem vários outros ciclos que vão configurando diversas mini cadeias de suprimentos, digamos assim. Ok? Partindo também no lado da demanda, as operações possuem os clientes. Esses clientes podem não ser os clientes finais desses produtos ou serviços, como mencionado agora há pouco, né? Essas relações acabam por criar uma cadeia ou uma rede de necessidades denominada de suprimentos. Podemos resumir que o estudo de uma rede de suprimentos vai envolver os fornecedores dos fornecedores e os clientes dos clientes, tá? Então é interessante também que vocês compreendam essa relação, vocês compreendam que dentro de um ciclo, dentro de uma rede de suprimentos completa, tá? Nós vamos ter diversas outras micro-redes ali para se fazer essa composição. É como se fosse um quebra-cabeça grande, tá? A rede total, e depois eu vou ter várias pecinhas ali, fornecedores de fornecedores e clientes de clientes dentro daquelas pecinhas. Ok? Ainda contextualizando, os fornecedores, como eu tinha falado, comentado sobre primeira e segunda camada, aqui nós já temos essa configuração. Nós temos fornecedores diretos, tá? Eu estou avaliando determinada rede de suprimentos de determinada empresa. Então, aquela minha empresa é a empresa origem, é a empresa onde eu estou fazendo a avaliação. Eu vou ter os fornecedores diretos dessa empresa, vou ter os clientes diretos dessa empresa, que eles são chamados ali de primeira camada. Os que são indiretos, eles vão ser chamados aí de fornecedores e clientes de segunda camada. Então vamos aqui para o detalhe. Fornecedores diretos de primeira camada. O grupo de fornecedores é o grupo de fornecedores, né, que estão mais próximos da operação em análise. São denominados fornecedores de primeira camada, pois fornecem diretamente os materiais, as peças, as informações, as ideias ou as pessoas que vão desenvolver a operação. Então, se o fornecedor vai ser de primeira camada, de segunda camada, isso vai depender da posição dele referente àquela empresa, àquela cadeia que está sendo avaliada, a empresa origem da cadeia, ok? E os fornecedores indiretos, que são os de segunda camada,
Quais são esses? É o grupo de fornecedores de segunda camada, fornecem preferencialmente os materiais, as peças, as informações e as ideias, ou as pessoas aos fornecedores direto de primeira camada. Então, esse de segunda camada, ele já é o fornecedor desse de primeira camada, preferencialmente, tá? Por que eu coloquei preferencialmente? Porque pode acontecer em algumas vezes desse fornecedor de segunda camada fazer contato direto lá com a empresa origem e fazer o fornecimento direto, tá? Aí entra numa relação interpretativa, tá? Porque para mim, por exemplo, quando ele passa a fornecer, passa a ter o contato direto lá com a empresa origem, aí ele vai deixar de ser um fornecedor de segunda camada e passa a ser um fornecedor de primeira camada, porque ele teve o contato direto ali, tá certo? Mas e como é que vai ficar configurado esse desenho na minha rede de suprimentos? Fica configurado ainda como de segunda camada, mas com a possibilidade de fazer o contato direto com a empresa origem. Por isso que fica esse nome aqui preferencialmente, tá? E não exclusivamente, ok? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso no desenho da rede, aí fica também um pouco mais fácil de se compreender. Seguindo o mesmo raciocínio, nós temos a questão dos clientes, clientes diretos e clientes indiretos, clientes de primeira camada e os clientes de segunda camada. Então, de forma análoga aos fornecedores, trata-se do grupo principal de clientes daquela operação produtiva. Estes clientes geralmente suprem clientes de segunda camada. Ok? E vamos para os clientes indiretos ou de segunda camada. O grupo de fornecedores da segunda camada são supridos pelos clientes da primeira camada e geralmente são denominados os clientes finais dessa rede. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, nessa rede eu falei que tinham dois clientes, então eu tenho o cliente aqui de primeira camada sendo o varejista, tá? Sendo o varejista. E eu tenho o cliente de segunda camada, que é o cliente final, o consumidor final que vai usar a roupa, tá? Quem é que está mais próximo aqui da operação de fabricação? É o varejista. Então, o varejista é o de primeira camada. Quem está mais longe, mais distante, é o consumidor final, que vai usar a camiseta. Então, ele vai ser o de segunda camada. Ok? Seguindo, vamos agora para a parte da composição das redes. Fornecedores e clientes que possuem contato direto com uma operação são denominados rede imediata, tudo bem? De suprimentos, enquanto todas as operações que formam a rede de fornecedores e clientes são chamadas de rede total de suprimentos. Então, tem uma diferença aqui entre rede imediata e rede total. Rede imediata vai estar mais próxima ali da empresa que está fazendo aquela operação, e rede total são os que vão estar um pouco mais distantes, mas também que são necessários para suprir essa rede imediata e essa rede imediata suprir a operação. Ok? Então aqui a gente começa a desenhar as redes, tá? Então vamos falar agora sobre rede total, que eu citei, rede total, né, de suprimentos. E para dar mais clareza ao que foi dito até aqui, nós vamos fazer uma ilustração que a gente trouxe lá do livro do Slack, tá? De administração de produção, lá no capítulo 6. Se vocês olharem lá, vocês vão ver essa relação aqui. Então, quais são essas relações? Eu tenho aqui os meus fornecedores, eu tenho os meus clientes. E esses meus fornecedores e clientes, eles vão ser classificados como de segunda camada e de primeira camada, tá? Onde é que eu tenho, qual é a empresa que eu estou avaliando? Aqui, nesse ponto eu estou avaliando uma fábrica de artigos domésticos de plástico,
tá? Então, quem tiver mais próximo, quem for daquela rede imediata, vai estar ali mais próximo, vão ser denominados de primeira camada. Quem tiver um pouquinho mais distante, vão ser denominados ali na minha segunda camada, tá bom? Então vamos lá. Para eu fabricar os artigos domésticos de plásticos, eu vou precisar de quê? Vou precisar de comprar do distribuidor de plástico as minhas matérias-primas. E eu vou precisar também de embalar essas matérias-primas, né? Então, eu vou ter aqui o fornecedor de embalagens também. Então, vou ter os dois me suprindo aqui e eles dois também vão precisar de ser supridos, tá? O distribuidor de plástico vai precisar de quê? Da empresa química como fornecedor de matéria-prima. E o fornecedor de embalagem vai precisar de quê? Do fornecedor de papel e papelão e vai precisar do fornecedor de tintas também. Então aqui eu já começo a criar, a configurar a minha rede de suprimentos. Depois que eu termino de fabricar os artigos domésticos e plásticos, o que é que acontece? Eu vendo aos atacadistas e os atacadistas vão vender lá, vão distribuir lá para os varejistas, tá bom? Então, ó, os varejistas aqui, eles são clientes da fábrica, mas eles não são clientes indiretos, são clientes de segunda camada. Pode acontecer da fábrica também fornecer diretamente para os varejistas, que aí vão ser alguns produtos, principalmente sob encomendas, né? E ele pode fazer o fornecimento direto, tá? Então, em alguns pontos, ela dá essa flexibilidade de você mostrar a cadeia completa, total assim, tá? E de você ter só aquela relação de preferência, mas não de obrigatoriedade dessa fábrica fornecer só a primeira camada, tá? Ela fornece sim preferencialmente a primeira, mas pode fornecer a segunda também. E sob alguma ótica ali, se eu for olhar só aquela relação entre as empresas, eu posso classificar esse varejista como um cliente aqui de primeira camada, tá bom? Então vai sempre ter essa flexibilidade, vai ser sempre feita essa análise, ok? Então vocês percebam, nós percebemos o que aqui? Nós temos umas setas no sentido de fornecimentos, né? De suprimentos diretos, e eu tenho nessa setazinha verde o retorno de quê? Retorno de informações, né? De pedidos, do que é que cada um quer, certo? Então, aqui no meu cliente final, ele começa a fazer as solicitações, e essas solicitações e informações vão chegando até aqui na minha parte final. Outro exemplo que nós temos aqui é a de um shopping center. Então, eu tenho a minha relação do meu shopping center, eu vou precisar de quê? Precisar de serviço de segurança, serviço de limpeza, serviço de manutenção. Aqui são fornecedores o quê? De primeira camada, fornecedores imediatos. Eles vão estar suprindo aqui, vão estar configurando esse produto, esse serviço, né? Que é o shopping center. E o shopping center vai ter os clientes de primeira camada, que são os varejistas. Os contratos dos shoppings são com os varejistas, e os varejistas vão ter cada um dos seus clientes de varejo. Então eu faço a composição aqui, tá? Voltando um pouco para cá, para a parte da origem dos serviços de segurança, a empresa que vai me fornecer o serviço de segurança, que vai fornecer o serviço de segurança para o shopping, ela vai precisar de uma agência de recrutamento para fazer a contratação desse pessoal. A empresa do serviço de limpeza vai precisar do fornecimento de material de limpeza. Os serviços de manutenção vão precisar do fornecedor dos equipamentos, dos serviços de manutenção, tá? Então, uma coisa aqui bem superficial, mas que vocês já conseguem fazer essa identificação para depois a gente começar a desenhar essas cadeias, essas redes de suprimentos.
Ok? Dando sequência, então aqui é mais a explicação, que foi dada na primeira rede, que é a fábrica de artigos domésticos plásticos. Aí vai fazer toda a explicação que eu já fiz aqui para vocês. Então vamos aqui para a necessidade de se enxergar toda a rede. Por que é interessante se enxergar toda a rede? Por que é que eu não posso ficar ali centrado olhando somente aquela parte fragmentada da minha rede de suprimentos? Qual a importância de se enxergar a rede por completo? Então vamos lá. Vamos no texto que aí eu vou falando um pouco mais. A partir da adoção da perspectiva da rede de suprimentos, é possível extrair ou se aproximar de informações cruciais para tomadas de decisões estratégicas da empresa. E este é o principal motivo para se considerar toda a rede. Então, por que é que eu devo considerar toda a rede e não só aquele fragmento? Porque quando eu considero toda a rede, eu vou me aproximar mais do mercado e vou ter respostas mais rápidas, vou ter a minha própria visão do mercado, dos meus fornecedores, dos meus clientes, quais são as possibilidades de fornecimento, quais são as solicitações dos clientes, o que o cliente mais deseja. Então, começo a enxergar a rede de uma forma mais ampla, eu começo a ter informações para a minha tomada de decisão, certo? Então, dentre as informações, vamos discorrer sobre 3 pontos principais, que são a compreensão da competitividade. Quando eu enxergo a rede como um todo, eu começo a compreender a questão competitiva, quem está competindo comigo ali, quais são as empresas, qual é o meu poder, quais são os meus pontos fortes em cima dos meus competidores, quais são os meus pontos fracos, o que eu tenho que me ajustar, quais são as oportunidades que vão surgir para mim, para os meus competidores, para ver quem vai pegar aquela oportunidade e se dar bem ali inicialmente naquela oportunidade. Identificação de elos principais é outro ponto, que eu identifico quais são os elos principais e quais são os elos fracos e fortes dessa minha cadeia. E direcionamento do foco ao longo prazo, para o longo prazo. Então, como eu disse a vocês, eu não posso enxergar a minha empresa como uma empresa que vai ter determinado tempo de vida e que vai morrer. Não, eu tenho que enxergar a minha empresa com visão de futuro, de tentar ali perpetuar o máximo que puder ali, dar uma vida maior, mais longa que puder. Então, compreensão da competitividade. Vou contextualizar aqui para vocês. É comum que os clientes e fornecedores imediatos sejam a principal preocupação de empresas com foco competitivo. Isso não vai mudar, certo? Os clientes ali e fornecedores imediatos são realmente os que eu tenho que ter o maior cuidado. Mas eu não posso fechar os olhos para a outra parte da rede, certo? No entanto, olhar além de seus clientes e fornecedores imediatos dará a uma empresa uma visão holística do seu negócio, além da compreensão e julgamento dos participantes da cadeia. Okay? Então, a visão ampla da cadeia vai permitir enxergar novas possibilidades dentro do negócio, desenvolvimento de técnicas e parcerias duradouras, além do policiamento dos concorrentes existentes e dos novos entrantes. Então, quando eu conheço a cadeia por completo, eu tenho toda essas possibilidades de avaliação. Eu vou estar com poder ali de informação para eu tomar a minha decisão. E vou conhecer os meus concorrentes, quais são os concorrentes existentes, quais são as forças que ele tem, que são superiores às minhas, tá? Quais são as possibilidades de novos entrantes, de outras empresas também querer se tornar nossos concorrentes ali dentro de oportunidades que vão surgir no mercado. Então, eu consigo ter essa compreensão dessa competitividade, tá? A partir das informações dos clientes e dos fornecedores que nós temos. Dos clientes, porque eles quem ditam, os clientes quem ditam
o que a competição, quais são os atributos, o que a competição deve ofertar, né? Então eu tenho que ter esse conhecimento aí da cadeia como um todo. Identificação dos elos. O entendimento da cadeia de suprimentos se dará a partir da identificação de partes da rede que contribuem para os objetivos de desempenho valorizados pelos consumidores finais. Tá? Então, essa questão dos consumidores finais, são eles quem vão ditar quais são aqueles elos, né, a partir do momento que são eles quem ditam quais são os produtos e serviços, de que forma ele quer ser atendido, né? Então, dada a importância às análises das redes, as análises de redes devem começar, portanto, com a compreensão do lado jusante da rede ou da cadeia. O lado jusante é o lado mais próximo do consumidor final, certo? Na sequência, as partes a montante da rede que mais contribui para o fornecimento do bem e serviço ao consumidor final precisam ser identificados. Então vamos lá, deixar mais claro aqui. Eu tenho um lado jusante e eu tenho um lado montante da minha rede, da minha cadeia. O lado jusante vai ser lá mais próximo aos meus clientes e o lado montante vai ser mais próximos ali aos meus fornecedores, tá? Os elos que existem lá entre os fornecedores para que a minha empresa consiga ofertar meu bem e meu serviço, tá? E no meu lado jusante eu vou ter ali os elos entre os meus distribuidores, né, e meu consumidor final. São os que vão fazer aquele meu produto chegar ao consumidor final. Então, por que é que eu tenho que identificar esses elos? A identificação dos elos, e por que é que os elos têm que começar lá na minha jusante? Porque quem dita qual o produto, qual o serviço que deve ser ofertado é o consumidor. Então, eu preciso compreender primeiro o lado do consumidor, tá? E depois eu preciso de levar essas informações, por isso que lá no desenho que a gente colocou aqui, tem aquela setinha verde voltando. Então, são as informações que eu trago lá do meu consumidor final, tá? Verifico esses elos e chego até a parte dos meus fornecedores com essa informação para que esses meus fornecedores consigam me fornecer com tempo hábil, me fornecer os materiais necessários, tá? Tudo para que eu consiga produzir o bem ou o serviço desejado ali pelo meu consumidor final, certo? Então, por isso que eu preciso fazer essa relação. Só contextualizando um pouco mais para que vocês compreendam essa questão da montante e jusante. Montante é o fluxo no sentido do fornecedor, né? Cadeia para cima. Então, como eu falei para vocês, e a jusante, downstream, né? Upstream, downstream, são fluxos do sentido do consumidor final. Então, tem uma empresa na parte central que está desenvolvendo aquela operação. Então, o fluxo para o lado dos fornecedores é o fluxo a montante e o fluxo para o lado dos meus clientes finais, tá? São os fluxos jusante, ok? E por fim, agora tem essa questão do foco no longo prazo, né? Então, a partir da compreensão dessa competitividade e da identificação dos elos da cadeia de suprimento, vai ser possível notar a existência das partes mais fortes e mais fracas desse elo, tá? Desses elos. E uma perspectiva de longo prazo da rede de suprimentos é avaliar as vantagens relativas a serem obtidas, né? Ajudando ou substituindo o elo mais fraco. Então, eu tenho uma ideia, tenho uma perspectiva geral da minha cadeia, identifico quais são os elos principais da minha cadeia e verifico se esses elos são fortes ou se eles são fracos, tá? E se eu tenho uma relação com foco no longo prazo, o que é que eu vou fazer? Ou eu vou ajudar a transformar esse meu elo fraco em um elo forte, ou eu vou substituir também fazendo essa transformação.
de elo fraco para elo forte, tá? Eu fazendo isso, eu vou ter uma vida longa, eu vou ter uma relação de foco no longo prazo. Ok? Agora a gente vem para essa questão da tomada de decisão sobre a rede de suprimentos, tá? Então a perspectiva da rede de suprimento é útil em nível estratégico do negócio porque ele sugere 3 decisões fundamentais para a organização. 3 decisões fundamentais para a organização. Quais são essas 3? É a questão da configuração, da localização e da definição de capacidade. Então, quando eu estudo a minha rede de suprimentos total, eu tenho esses objetivos principais, que são, primeiro, a configuração da rede em termos da técnica de produção utilizada na operação e sua influência sobre a rede, e quando a rede será interna e quando ela será externa. Ou seja, quando será qual parte daquela minha operação será desenvolvida internamente, qual parte daquela minha operação eu vou terceirizar. Então isso faz parte da configuração, eu passo a ter uma configuração dessa minha rede de suprimentos, porque eu começo a definir, a saber, a conhecer a capacidade. Localização de cada operação da parte da rede pertencente à empresa, considerando a avaliação da rede total em termos de fornecedores e clientes. Então, eu vou ter a relação, a montante e a jusante. Definição da capacidade de produção que deve possuir cada operação da parte da rede que pertence à empresa dentro desse longo prazo. Então, esses 3 pontos principais aqui, de configuração, de localização e de definição da capacidade, são assuntos que nós vamos detalhar no próximo e-book. Nos próximos e-books, certo? No próximo vai ser essa questão da configuração e nos demais vão ter tanto a localização como a definição da capacidade, ok? Então, essa é a conclusão desse nosso e-book. Eu já falei aqui o que nós vamos ver nos próximos, tá bom? Hoje nós vimos somente essa questão da perspectiva e nos próximos nós vamos dar sequência aí a configuração da rede, a localização da capacidade, a gestão da capacidade para longo prazo e por fim nós vamos trabalhar diversos exercícios aí dentro dessa relação geral, né, desse contexto geral deste assunto. Tá bom, pessoal? Valeu, pessoal, muito obrigado aí, estudem, tá? E até mais.